Olá, uma boa noite para você. Consumo das famílias tem sido o motor da economia brasileira, que corresponde a 70% do produto interno bruto. Apesar da atual desaceleração no mercado interno, isto garantiu o crescimento nos últimos anos. E com a ascensão dessa tão falada classe média, nunca se comprou tanto em lojas físicas como por telefone, principalmente pela internet, onde as reclamações batem recordes. Será que o varejo está mesmo preparado para esse aumento em escala nas vendas? E o setor de serviços? E este pronto atendimento da demanda por telefone? Os números de reclamações dos órgãos de defesa do consumidor mostram que não. Ninguém está preparado. Só em São Paulo, o PROCON registrou 1.700.000 queixas no ano passado. Para que você, consumidor, fique atento aos seus direitos, eu converso hoje com a Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Proteste, Associação Brasileira de Consumidores. E você sabe, né? Participa do programa. Manda seu e-mail para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo e lá você também encontra um arquivo com todas as entrevistas dos nossos programas. Visita a gente para entender, né, Tatiana, o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ninguém está preparado para nada ou dá-se pouca atenção? Está preparado, mas também deixa para lá que o consumidor não reclama tanto mesmo? Como é que é? É um pouco de cada coisa, né? Realmente há um despreparo das empresas e elas contam com a não reclamação do consumidor e por mais que os órgãos de defesa do consumidor punam também essas empresas, sempre há um jeitinho, né, de procurar o Poder Judiciário e acaba revertendo aí essas multas ou essas penalidades. Então, infelizmente, essas empresas acabam contando com tudo isso. Você citou claramente o fato de, você ainda citou, apesar do PROCON aplicar multas, etc. A gente sabe, porque antes ficava também só nessa história de divulgação das penalidades, claro que o consumidor tentava evitar, mas não tinha aquilo que dói no bolso do empresário. Então, é aplicada a multa. A multa é cobrada, as empresas pagam mesmo, ou daí eu vou falar da tua categoria, né, que é os recursos, não da tua categoria, mas as leis, que os recursos jurídicos fazem com que no fim, vai, que nem com a história do nosso Congresso, tudo acaba em pizza. Infelizmente, por ser uma multa administrativa, essa multa pode ser questionada no Poder Judiciário. Então, essa última multa que o PROCON aplicou em 3 sites, que inclusive ele proibiu a comercialização por 3 dias, a empresa utilizou do Poder Judiciário para reverter tanto essa proibição na venda pelos 3 dias, quanto na aplicação da multa. E aí, então, no Poder Judiciário vai ser discutido o valor, enfim. Mas, de qualquer forma, a imagem da empresa acaba sendo prejudicada. Né? Um órgão de defesa do consumidor estar nas mídias explicando que aquelas empresas devem ser punidas, vão ser punidas e vão ficar, inclusive, 3 dias sem vender, isso com certeza acaba manchando, afetando as vendas. Os consumidores eles vão ficar mais atentos na hora de escolher essas empresas para fazer uma futura compra. Então, isso acaba realmente afetando de alguma forma essa empresa. Quer dizer, nesse ponto, é o ponto em que a mídia realmente é a grande aliada na defesa do consumidor e nos órgãos de defesa, pela divulgação das irregularidades, é isso? Com certeza, e essa junção ela é muito benéfica para o consumidor, porque ele acaba tendo a oportunidade de saber que aquela empresa não cumpre exatamente com aquilo que ela oferta. Tá. Então, isso realmente é muito importante. Os órgãos cumprindo aí o seu papel de fiscalização, de punição e a mídia divulgando, então, esses problemas. Quando a gente, eu logo na abertura falei, né, tanto das lojas físicas, daí falei a venda por telefone, a venda pela internet, que são coisas relativamente novas. Mas hoje ainda qual é a proporcionalidade das queixas? Quer dizer, quanto das queixas e como é que vocês estão vendo o desempenho disso? Estão nas lojas físicas, no telefone, na internet, como é que elas se comportam? Aí são diferentes, né? Mas o grande problema da venda pela internet, das compras online, é esse crescimento, né? Pela facilidade de compra, pela internet, o consumidor brasileiro hoje nessa vida corrida, ele acaba se utilizando sim da internet para fazer as suas compras e aí compra de todos os tipos de produtos e serviços
Então, realmente, apesar desse aumento aí, desse crescimento na compra pela internet, há muitos problemas. Né? Na Proteste, ano passado, campeã de reclamação, o assunto campeão de reclamação foram as compras pela internet. Tá. Né? E qual aí a empresa que está liderando o ranking das reclamações de compra pela internet? Não, aí é um grupo de empresas, né? Nós temos duas aí no terceiro e quarto lugar. A primeira vem empresa de telefonia, a segunda vem um banco e terceiro e quarto lugar são empresas de compras pela internet. Podemos, porque esta é minha missão. Divulgar quem são elas. Você não pode? Mas no site da Proteste tem. No site da Proteste tem. Eu vou recorrer aqui à internet nesses minutos que a gente está conversando e vamos divulgar, porque aí é a minha obrigação. Eu tenho que divulgar. Eu entendo pelo aspecto de não poder ficar falando mal, até porque provavelmente o que vocês querem é que eles consertem, né? Exatamente. Isso você sente com clareza que tem acontecido? Então, algumas empresas sim, né? Algumas empresas elas se esforçam para melhorar. Mas algumas, elas mostram que se esforçam, mas na verdade não mudam. Né? Elas continuam cometendo as mesmas práticas abusivas, os mesmos erros, e os consumidores continuam sendo desrespeitados. A gente vai para um rápido intervalo, porque eu vou fuçar a internet nesse meio minuto e já voltamos. Oi! Eu ia falar que oi, o Economia está de volta, que nós estamos conversando com a Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Proteste, mas só que oi tem outro significado, tem o significado da empresa Oi Telemar, recordista nas reclamações dos consumidores, seguida do Itaú, depois das duas de internet, comprafacioamericanas.com. A repetição se dá depois com Claro, ou seja, de novo telefonia, outro banco, Banco do Brasil, Santander, outra telefonia, TIM, Vivo, outro banco, Bradesco, ou seja, me vem à cabeça duas questões e de forma alguma apresentar as empresas, porque eu acho que elas deveriam ser tão boas no volume de venda quanto no que entregam ao vender, seja prestação de serviço, seja produto. Porém, está intimamente relacionado a quanto mais eu vendo, mais eu reclamo, mais eu tenho chance de ter reclamação. Existe uma vinculação disso? Essa é a explicação que as empresas tentam dar para convencer os órgãos de defesa do consumidor que eles têm muitas reclamações. Tá? Mas isso não é aceito. Até mesmo porque se você está prestando um serviço, você tem que prestar aquele serviço com qualidade, seja para o número de pessoas que for. Né? Então, tem que se estruturar antes para o crescimento. Exatamente. Então, se você vai prestar um serviço para 50 pessoas, você tem que se estruturar para aquilo. Se é para 50 mil, se estruture para 50 mil. Não é cabível essa resposta de que eu tenho muitos consumidores, então por isso eu tenho muitas reclamações. A defesa do consumidor não aceita isso como resposta, né, como argumento para um número grande de reclamações. E aí, óbvio que o que vai? Primeiro se tenta resolver o problema, depois pela incidência aplica-se multas. E você mesmo no primeiro bloco colocou comigo que por poder ser uma multa administrativa e poder ter o recurso judicial, muitos não pagam. Qual é a proporcionalidade entre multas aplicadas, que vocês aplicaram, que valores, se você puder me citar, porque às vezes para a empresa isso não é nada, tanto faz, ele prefere pagar a multa ou correr com uma ação com a multa do que melhorar o serviço. Quanto das empresas no total já pagaram? Na verdade, assim, o que é visto, a proporcionalidade entre a quantidade de reclamações, mas também a gravidade das reclamações. Tá. Né? Se for um número pequeno de reclamações, mas foram reclamações graves, né? Então, realmente pode ser uma multa mais alta. No caso, por exemplo, dessas empresas de compra pela internet, foi aplicada uma multa de R$1.700.000. Né? As multas do PROCON podem chegar até R$3 milhões hoje. Então, realmente, podem ser multas altos. Pesadas. E essas multas, então, aí que as empresas, principalmente pelo valor alto, vão discutir no Poder Judiciário. Né? A grande maioria das empresas, se o valor é muito alto, como nesse caso, discute no Poder Judiciário. Se é um valor menor, algumas mais, digamos, que respeitam o consumidor acabam pagando, acabam fazendo acordo mesmo com o PROCON para realmente não mais praticar essa abusividade e tentar respeitar esse consumidor.
quando você tem um número de proporcionalidade entre as multas cobradas e as pagas? O número assim exato eu não sei te dizer, mas com certeza o número de pagas é bem menor do que as contestadas. Isso sem dúvida nenhuma. Contesta-se muito mais. Muito mais. E normalmente tem acontecido como no judiciário em geral, ou seja, pode levar 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então, a partir do momento que é ingresso no judiciário para reclamar, né, para contestar essa multa, aí é o tempo do Poder Judiciário mesmo. Realmente pode demorar muito tempo, principalmente se for um caso mais grave, que chegar a tribunais superiores. Então, realmente pode ser bem demorado isso. Quando vocês pegam esses processos ou essas questões, você deve se surpreender não só com a falta de estrutura, mas às vezes assim, com a maldade ou a malandragem ou algo que vale. Qual foi de todos? Conta alguns casos para mim. Meu telespectador adora caso, como qualquer brasileiro. Quais foram essas coisas mais gritantes que apareceram nos últimos tempos para vocês? Especificamente para compra pela internet, empresas que entregam pedra no lugar do próprio produto. Então, o consumidor, quando ele recebe o produto que ele vai abrir, ele se dá de cara ali com um tijolo ou com uma pedra. Né? Isso realmente é má fé, é abusivo. Nesse caso específico, são aquelas empresas que simplesmente sobem, né? Não Essas são aquelas, não? Tem casos de empresas grandes, com nome, aí, renomadas, e que acabam fazendo esse tipo de coisa, né? Os seus funcionários aí acabam fazendo esse tipo de coisa. Então, isso é muito grave. Esse é um caso, por exemplo, que mesmo que haja 5 casos, por ser muito grave, a multa pode ser muito pesada. Porque daí está totalmente caracterizado a má-fé, uma série de questões ilícitas, né? Exatamente. Esse é de lascar. Quer dizer, na internet, basicamente, quais são os grandes riscos, você diria? É a idoneidade da empresa, mas nem tanto, que você disse algumas famosas e tal. O que mais? O consumidor, antes de fazer qualquer tipo de compra, ele precisa verificar se aquela empresa, na internet, ela tem uma empresa física, ela tem uma matriz, né, ela disponibiliza esse endereço físico com CNPJ. Né, é importante que o consumidor verifique no site da Receita Federal esse cadastro nacional de pessoa jurídica para saber se está regular aquela empresa, saber se aquele site ele é seguro. Porque no momento que ele vai colocar ali os seus dados de cartão de crédito, por exemplo, ele precisa ter a segurança de que aqueles dados não vão ser roubados, né, por crackers, enfim. E mais do que isso, depois dessa verificação toda, aí verificar o produto, verificar se essa empresa tem muitas reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Isso também é um grande indício de que ele pode ter problema. Então, tentar aí, depois da verificação da segurança, verificar se tem muita reclamação. Se tiver menos, se tiver pouca, é uma garantia maior de que ele não vai enfrentar um problema. De não receber o produto que ele comprou ou de receber um produto com um prazo maior do que foi ofertado. Esse também é um grande problema que os consumidores enfrentam. A empresa acaba ofertando ali no site um prazo de entrega, mas ela acaba extrapolando esse prazo. Esse prazo, perfeito. Você está promovendo algumas ações coletivas, algumas ações judiciais que tomam um tamanho maior pelo volume de pessoas. Vamos falar um pouquinho disso logo depois de um rápido intervalo. A gente já volta. De volta com Economia e Negócio, na nossa conversa com a Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Proteste, Associação Brasileira de Consumidores, numa defesa que vocês estão fazendo agora com algumas ações judiciais coletivas. O que precisa para isso? Quer dizer, tem um número? Quanto que precisa? Que grau de incidências? Que grau de problemas? Aí também, mais uma vez, vem a questão, não só número, como gravidade da prática abusiva. Então, por exemplo, hoje, essa semana nós fizemos uma denúncia na Anatel contra a empresa de telefonia mais reclamada na Proteste, que também é no PROCON. Que é a Oi Telemar. Exatamente, porque não só a prática abusiva reiterada,
mas também o grande número de reclamações e também a atitude da empresa em não responder aos órgãos de defesa do consumidor e não resolver o problema do consumidor. Então, tudo isso fez com que a Proteste fizesse essa denúncia na Anatel, entrou com esse processo administrativo para tentar resolver no órgão regulador, na agência reguladora, que tem esse dever e esse poder de regular as empresas, de aplicar as penalidades e ver o que está de errado. E caso não consigamos, né, os nossos objetivos, vamos então procurar o Poder Judiciário. Quer dizer, nesse caso, não é. O que está incluindo? Quer dizer, são pacotes vendidos não entregues, e depois que você falou que, além de tudo, tem a questão de simplesmente não dar retorno nenhum. Mas o que gerou? Quais são as principais insatisfações que geram o início de todo o processo? O grande problema nesse caso de telefonia é o descumprimento de oferta. As empresas aí na ânsia de vender, elas acabam vendendo inúmeros pacotes, fornecem poucas informações para o consumidor e vende um valor daquele serviço. Quando o consumidor vai receber a fatura na sua casa, está um valor muito maior. Aquele serviço muitas vezes nem é disponibilizado da forma como ele foi vendido. Então, aí nós temos descumprimento de oferta, cobrança indevida, muitas vezes falha na prestação do serviço, o consumidor não consegue utilizar o seu telefone, porque também outras vezes é vendido um serviço, sendo que naquela região do consumidor o serviço não é possível, há uma indisponibilidade técnica, mas o serviço foi vendido e o consumidor foi cobrado. Só para o telespectador ficar bem claro, é aquela coisa assim, você vai lá na hora de comprar, o cara fala assim, olha, sua conta vai ser R$19,99 e você tem 19 minutos para utilizar. Agora ele não fala 19 minutos, que é 19 minutos no trimestre e não no mês, de repente, ou que é 19 minutos por um dia só e depois você perdeu. Aí você vai lá, é mais ou menos isso. Eu vendi um pacote, o pacote todos os pacotes têm nomes lindos, de todas as operadoras, cada um, nomes mais sofisticados possíveis, e quando você vai, de repente, chega uma fatura que é o triplo, quádruplo do preço. Você vai reclamar, dizem para você, não, peraí, mas o teu pacote incluía isso só. Aí você ligou para celular, é diferente, para outro estado é diferente, você ligou para sua casa mesmo, é diferente, ou seja, é isso. Exatamente. Basicamente é isso. Isso no caso de telefonia celular. No caso de sistema financeiro, bancos, além dos juros que são exorbitantes, continua, o que é a grande reclamação? Também cobrança indevida e também falta de informação. O grande problema aí do sistema financeiro, dos serviços financeiros, é que nem a pessoa que está vendendo o serviço e nem o consumidor entende daquele serviço. Então, mais ainda do que de telefonia, que há uma falta de informação, mas porque ela é omitida, muitas vezes no serviço financeiro, a pessoa que está vendendo, ela não entende daquele serviço. Então, ela fala aquele basicão, o consumidor entende também aquele basicão, e aí, então, quando realmente eles enfrentam um problema, aí vira um problema muito maior. Nós estamos falando desde a cobrança, por exemplo, de taxas, ok, você abre tua conta, mas daí você tem uma taxa mensal até por não utilização do serviço, de uma taxa administrativa, é isso? E por exemplo, até inclusive a falta de informação no sentido de não saber quais são os serviços disponíveis. Dou um exemplo, todo consumidor que vai abrir uma conta corrente, ele tem o direito a um pacote de serviço essencial de uma conta corrente. Ele não vai pagar nada por esse pacote de serviço essencial. No entanto, a pessoa que vai vender essa conta corrente, muitas vezes ela não sabe, e se sabe, ela é obrigada a vender um pacote de tarifa, que o consumidor vai pagar, muitas vezes, R$17 por inúmeros serviços que ele nem utiliza. Nem vai utilizar. E, por exemplo, ele não sabe que ele tem direito a abrir uma conta salário, por exemplo, desde que ele tenha uma relação com o empregador. Essa conta salário também, ele não vai pagar nada por isso, e ele tem direito a fazer transferência, caso ele tenha uma outra conta, fazer uma transferência desse dinheiro sem pagar. Então, realmente, falta informação e falta até conhecimento das próprias pessoas, dos prepostos dos bancos em explicar os serviços. O que não justifica de qualquer forma, porque, de novo, a empresa é responsável por aquilo que oferece. Se ela oferece um produto para colocá-lo, um serviço para colocá-lo, ela precisa treinar, dar elementos e dar... Aliás, não é só treinar e dar elementos, eu vou falar uma coisa aqui, da condição.
Um gerente de banco hoje que administra 300 contas de um private, um prime, é quase impossível. Um gerente de conta que tem 5 mil ou 5 milhões de pessoas embaixo também não consegue administrar nada. Então, cada vez mais você enxugando as estruturas e a oferta do serviço concreto pessoal em nome de uma rentabilidade, né? E tem toda a questão ainda das metas que esses gerentes têm que cumprir. Então, eles têm que vender aqueles serviços, eles têm que bater aquelas metas, porque senão em 3 meses eles são mandados embora. E aí é que acontecem os grandes problemas, porque ocorrem as vendas casadas, são vendidos seguros que os consumidores nem sabem que estão pagando por aquele serviço, né? Ou então, se sabem que estão pagando, aquele seguro não serve para nada. Que esse é um outro grande problema. Pobre de alguns gerentes que a gente sabe o quanto sofrem, mas, acima de tudo, pobre de nós, consumidores, que temos que engolir tudo isso. Portanto, como não somos pobres mais nada, nem coitadinhos, vamos lá e vamos reclamar o quanto possível, espernear para que tudo melhore. Obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? Economia e Negócio tem horário marcado com você. Toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite, aqui na Record News. Mas a qualquer momento, nós podemos falar pelo r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.